Olá, o assunto hoje são enxertos para implantes. E a gente resolveu falar sobre isso dessa vez porque paira uma grande dúvida para os nossos clientes quando a gente fala da necessidade de se fazer um enxerto. E por mais que a gente explique, por mais que a gente tente fazer com que a pessoa entenda, ela não consegue se aprofundar naquele entendimento e realmente compreender a razão de fazer o enxerto. E muitos desses pacientes vão achar até que nós estamos fazendo um enxerto por uma razão alheia à necessidade. Então, basicamente, vamos entender com esta primeira figura. O que vocês estão vendo aí é um recorte de uma radiografia. Isso em vermelho é a margem óssea, e o que nós vemos abaixo dessa margem óssea é um dente. Ou seja, esse dente está preso no osso por um pedacinho, uma pontinha das suas raízes. Ele está praticamente solto. Então a gente vai tirar esse dente para colocar implantes no local. Acontece que, por óbvio, o implante deve ser colocado dentro de um osso. E quanto mais saudável esse osso, melhor para que o implante funcione bem e suporte as cargas. Então, neste segundo quadro, vocês vão ver a situação anterior, quando o dente estava lá, a margem óssea. Aí a gente faz um procedimento de enxertia de osso para depois, no futuro, daí algum tempo, a gente instalar os implantes e depois colocar os dentes e ter um resultado como esse que vocês estão vendo aqui. O grande problema nessas situações é o seguinte: isso aqui é a imagem de uma maxila, ou seja, do osso de cima. Agora, num recorte mais próximo, você vai observar que aonde você tira o dente, ou seja, no alvéolo, são várias cavidades. Por exemplo, para dentes posteriores, pelo menos 3 cavidades. São onde as raízes se encaixam. E à medida que você vai tendo perda óssea ao redor desse dente, esse osso que suporta a raiz vai diminuindo. Quando você precisa de instalar um implante no paciente, é neste osso perdido que você precisa de instalar o seu implante. Mas em casos como esse, em que o paciente vai perdendo o osso que suporta o dente, obviamente também não haverá osso para a gente poder instalar os implantes substituindo as raízes dos dentes que vão ser perdidos. E é por isso que nós desenvolvemos os protocolos de enxertia óssea para poder recompor o osso que foi perdido e instalar o implante nesses locais. Basicamente, do tipo de enxerto que vou falar hoje, ele é desta forma. Entre aspas, é um pozinho que a gente coloca dentro do osso que restou para poder recompor esse osso. O que eu particularmente tenho mais usado hoje é um sistema em que você coloca esse osso e você usa uma capa por sobre esse osso que foi enxertado e depois de algumas semanas você retira essa capa. Em algumas semanas a gengiva vai ter crescido por cima desse enxerto ósseo e aí esse osso não é perdido. A gente aproveita ao máximo o osso que foi colocado dentro do alvéolo, colocado dentro do buraco da raiz do dente. Mas mesmo assim, você pode ver nessa fotografia, aquele pozinho branco são pedaços de osso granulado, que não foram totalmente cobertos pela gengiva da paciente em processo de recuperação e que vai ser perdido também. Existe uma forma de se evitar isso? Ou seja, existe uma forma de evitar o enxerto? Sim, existe, mas não é aplicada em todos os casos. Uma das possibilidades que eu utilizo quando vejo que é possível é instalar implantes que podem ser angulados, podem ser inclinados. Tipo esse aqui, nós estamos na fase de instalação, durante a cirurgia. E você olhando o eixo dos outros dentes em verde e em amarelo, o eixo do implante que está sendo instalado, você vai perceber que ele tem uma angulação diferente dos dentes da pessoa. Mas este sistema, que é um sistema friccional angulado, permite que a gente use intermediários, ou seja, componentes que a gente pode corrigir depois a angulação desse implante na prótese e resolver o problema do paciente sem fazer enxertos, ou seja, instalando o implante em uma região que tenha osso saudável, como foi esse caso aqui. Um paciente que procurou a gente numa região com grande perda óssea, que já tinha um implante instalado, mas esse implante não estava fixo o suficiente. Então nós optamos por retirar esse implante e instalar um outro implante angulado, um pedaço de osso que estava saudável ali do lado e que funcionou muito bem. Porém, este é um caso de excepcionalidade. E nem todos os casos dá para a gente fazer esse sistema. A realidade, o que a gente quer fazer é evitar de colocar implantes muito curtos. Quanto menores e mais finos os implantes, menor a ósseo-integração, ou seja, a fixação do implante no osso, permitindo que ele tenha maior capacidade de carga. Resumindo, nós precisamos de implantes grandes e grossos para aguentar uma carga mastigatória grande sem que a pessoa perca esses implantes. E acontece sim de perder. Como é o caso que está sendo mostrado aqui
O paciente instalou 2 implantes, eles eram muito curtos, muito finos, e a sacação do dentista foi: eu vou fazer 2 coroas, que é o que encaixa em cima do implante, os dentes, né? Uma fixada na outra. E assim eu vou distribuir a carga para esses 2 implantes. Porém, o dentista não pensou o seguinte: na verdade eu não vou estar distribuindo carga nenhuma, porque são 2 coroas em cima de 2 implantes pequenos. Então prevalece o problema e na realidade nem tem tanta valia esse tipo de situação. Mas é uma tentativa. E para a gente poder entender melhor essas situações, qual a diferença que faz a presença ou não de enxerto quando nós fazemos os implantes, quando nós instalamos os implantes, a gente tem que dar uma olhada nesse caso aqui. Se vocês observarem onde tem essas setinhas, são 2 dentes que serão substituídos por implante. Um deles a gente vai fazer o implante sem enxerto e no outro a gente vai fazer o implante com enxerto. Primeira situação, por que um sim, outro não? Porque neste que nós não vamos fazer o enxerto, eu percebi que havia osso suficiente natural para a gente poder instalar o implante com certa segurança. No segundo caso, com o enxerto, existe uma grande perda óssea que vocês vão entender daqui a pouco numa próxima figura, e a proximidade com uma estrutura anatômica chamada nervo alveolar inferior, e que não permite a gente colocar um implante comprido e nem largo. Vantagens e desvantagens. Vantagem de fazer sem o enxerto. Geralmente você faz o implante e passados aí 4 ou 6 meses você pode fazer a coroa em cima. Nos casos de enxerto, boa parte deles, e a prática tem me levado a acreditar que deve ser dessa forma, você remove o dente, faz o enxerto e espera alguns meses para só depois fazer a instalação do implante e mais 4 ou 6 meses fazer a coroa, o dente em cima do implante. Então tudo gira basicamente em função de uma economia de tempo, que nem sempre é uma vantagem, porque nos casos em que a gente faz a remoção do dente, o implante e enxerto ao mesmo tempo, existe uma incidência de perda muito maior do que a média de perdas de implantes habitualmente. Particularmente hoje eu estou preferindo fazer o enxerto, esperar o tempo necessário para que haja regeneração óssea, para depois fazer o implante, ou seja, aguardar essas etapas por uma questão de segurança. Porque veja bem, se você faz todo esse procedimento e perde o seu implante, depois você tem que fazer por etapas tudo de novo. O paciente precisa passar por toda aquela sequência, ato cirúrgico, nós, os profissionais, temos que gastar mais algumas sessões para poder fazer cirurgia, esperar, e aí sim dar certo o implante. Então vamos ver primeiro aqui, no caso é a mesma paciente, ou seja, a mesma boca, por isso é um material bom para comparação, apesar de serem ossos diferentes, o da maxila e da mandíbula. Mas vamos da maxila, essa parte superior. Nesses traçados que vocês veem, o que você vê em vermelho é onde passa o rebordo ósseo, ou seja, o final do osso. E essa linha vermelha é a marcação em relação ao dente ao lado da altura dessa margem de osso. Nesse caso, extraímos o dente, curetamos o osso, colocamos o implante e olha o que aconteceu com o decorrer do tempo. Já nessa fotografia, vocês estão vendo que o implante está lá, está fixado no osso, mas olha, em relação à linha vermelha, o quanto o osso desse paciente subiu, ou seja, ele diminuiu. E quando há essa diminuição, não é apenas na altura, é na largura e no comprimento. Ou seja, o osso tem uma deiscência, ele diminui por igual à medida que você tira a raiz do dente ali, e isso acontece com todas as pessoas. Então, fazendo a comparação, o resultado, apesar de favorável nesse caso, é este. Existe uma grande perda óssea quando você não faz o uso de enxertos. No outro lado, e inferior, dessa mesma paciente, nós fomos fazer um procedimento de implantes também. Mas nesse caso, eu optei por fazer enxerto, aguardar o tempo do enxerto neoformar o osso, para depois fazer o implante. Agora, eu tenho nessa imagem 2 linhas, uma tracejada em verde. Essa é a linha que contorna o osso, ou seja, ela vem em linha reta, de repente ela cai. Isso é um buraco, isso é uma reabsorção circunferencial ao redor da raiz do dente. Tem um buraco ali no meio, onde está o dente. Houve uma perda vertical de osso. E ali embaixo, essa estrutura em vermelho, é o nervo alveolar inferior, que a gente não pode, de forma alguma, tocar nele ou lesionar ele durante um ato cirúrgico. Então a gente tem que trabalhar com o máximo de segurança nesse caso. Quando nós temos perdas ósseas circulares, como é neste caso aqui, e como mostra essa fotografia de um outro paciente, nós temos a seguinte situação: em se tirando este dente,
O que vai acontecer é isto. A gengiva ali baixou, certo? Errado. O que baixou ali foi o osso. A gengiva simplesmente acompanhou. Então esse buraco que vocês veem ali não é a gengiva, é o osso que foi perdido. Por isso, quando vamos extrair um dente, nós sempre recomendamos, tudo bem, vamos extrair, mas alguma coisa nós temos que fazer. Ou já fazer um enxerto para manter esse osso, ou instalar um implante, porque a própria presença do implante na região mantém o osso que está ao redor dele. Se você extrai o dente e simplesmente não toma nenhuma dessas atitudes, o seu osso diminui na altura, largura e comprimento. O que inviabiliza para o futuro você fazer um implante, e quando não inviabiliza, torna muito difícil e oneroso a instalação de implantes nessas regiões. Vejamos então em amarelo, na situação de extrairmos o dente e colocar um implante, nós conseguiríamos colocar um implante desse tamanho aí em amarelo, pequeno. E provavelmente estreito, ele não pode ser muito largo, porque haverá perda lateral também de osso. E é por isso que neste caso, a gente opta por fazer um enxerto. Então tiramos o dente, limpamos o osso e fazemos aquele procedimento que eu descrevi antes. Depois de limpo todo o osso curetado, preenchemos com um osso, que é um osso artificial, mas pode ser um osso bovino, pode ser um osso humano, pode ser plasma rico em plaquetas, pode ser de uma série de materiais, biomateriais diferentes, para poder fazer essa recomposição. Que, aliás, o paciente, eu entendo que ele perceba a coisa da seguinte forma. O doutor vai pegar um osso, colocar lá e depois vai colocar um implante dentro desse osso. Isso não é verdade. A formação óssea é um processo de substituição. Quando nós pegamos aquele pozinho e colocamos dentro dessa cavidade para formar o osso, aquele pó não se transforma em osso. Aquele pó se transforma em uma matriz. O que é a matriz? A matriz é como se fossem as colunas de uma parede. Você coloca aquela coluna ali, ao redor dela você vai assentar os tijolos. A matriz, ela está lá para preencher os espaços e ao redor deste osso que a gente deposita lá, a natureza vai formando um novo osso do próprio organismo e substituindo por esse osso artificial, em pó, que a gente coloca ali naquela região. Então é um processo de substituição. E isso leva algum tempo. Alguns vão dizer que com 2 meses você pode fazer um implante em cima desse osso. Eu não tive boas experiências com implantes feitos com 2 meses de maturação óssea. Eu entendo que seja necessário mais tempo por uma questão de experiência e uma questão que a prática tem nos ensinado com o tempo. Mas em suma, neste segundo movimento dessa mesma paciente, fizemos a deposição daquele osso, aquela capa protetora e deixamos ali, e depois de 6 meses a gente vê que naquela região em que havia uma grande perda óssea, a gente conseguiu recompor o osso na altura original da mandíbula da paciente, e agora sim a gente tem aquilo que a gente considera uma grande oferta óssea, 13 milímetros, ou seja, 1,3 centímetro, para você poder instalar um implante alto e grosso, que vai permitir uma fixação primária ótima e sucesso, no caso, no futuro. Então, às vezes, sim, a gente sabe que os pacientes querem resolver tudo de uma vez, mas a natureza tem seu tempo e muitas vezes a gente precisa de respeitar esse tempo para ter sucesso nas nossas empreitadas. Eu sou Marco Damasceno e te espero para o nosso próximo bate-papo. Um grande abraço.